Aí, agora sim! Agora vai dar certo! Agora já deu certo! Muito bom! Agora é só você tirar um mute. Tudo bem? E tudo! E a câmera consegue? Espera aí. É as configurações de celular. Eu vou te contar uma história depois. O meu celular tem controle dos pais e quem controla são os meus filhos. Eu precisei ficar interditada uma época por conta de medicação de tarja preta e eles fizeram algumas modificações aqui que eu não estava conseguindo achar. Espera só um Tranquilo. minutinho que eu Tranquilo. já consigo. E tem coisa que realmente eu vou contar para você, viu? Essas coisas aí da internet, tem hora que fala sério, melhor ficar sem. É, melhor ficar sem. Iniciar meu vídeo. Olha lá, quando eu clico em iniciar meu vídeo, ele fala assim para mim: você precisa da senha. Tá bom, eu já pedi a senha, já digitei a senha, mas só um minutinho que ele já deve abrir. Se você quiser ir iniciando, Vamos bater enquanto. papo. Daiane, eu Ah, quero conversar com você, te conhecer mesmo. Eu conheço vocês da plataforma, conforme vocês vão fazendo as aulas, eu fico ali, eu sei mais ou menos, né? uhum, E as meninas também me contam no atendimento ali, ai, a Daiane, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu quero uhum. saber como é que você me conheceu. Eu já estava procurando um curso de ASB há 2 anos e meio, mais ou menos. É, eu trabalho num consultório odontológico. Hoje eu faço tudo. Hoje quando eu entrei em janeiro de 2020. Nós éramos em três funcionárias e logo foi assim, duas saíram, outra saiu e outra saiu e eu fui assumindo, absorvendo todos os cargos, vamos dizer assim. Por quê? Ah, achei aqui, vou digitar a senha. Bom, e eu fui assumindo todos os cargos, tanto por responsabilidade, quanto porque nós somos uma clínica que é só uma doutora e uma cirurgiã que vem. Ah lá, consegui! Uma cirurgiã que vem uma vez ao mês. Ela vem nos atender, uma periodontista, que se formou junto com a doutora, elas são amigas há muitos anos. E eu comecei a ver a necessidade de participar da parte de dentro também, porque a gente não tinha uma ASB fixa. E eu trabalhei durante muito tempo como cuidadora de idosos. Eu cuidei da minha avó durante 8 anos. Eu tenho o curso de cuidadora de idosos. Então, eu tinha uma noção de biossegurança, de troca de curativos. Eu já podia fazer a troca de sonda, que as enfermeiras. Você cuidando de um paciente paliativo, você acaba tendo que aprender a fazer essas coisas, porque às vezes a enfermeira não vem de uma hora para outra. E eu não gostava de ver a minha avó sofrer. Então, eu aprendi muita coisa e eu falei, bom, não deve ser tão diferente. E assim, eu comecei aos pouquinhos auxiliar em pequenas cirurgias. É uma frenectomia. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, sempre quando a doutora pedia um instrumento, pega aquele instrumento para mim que tem uma pontinha assim. Eu perguntava, qual é o nome do instrumento? Aí ela falava, é um Hollenbeck. Ah, então tá bom. Então, da outra vez que ela pedia, aí eu comecei a falar para ela, começa a me pedir pelo nome, porque daí eu vou começar a associar. E assim foi. Então, quando eu fiz o curso, eu já sabia de tudo. Então, hoje eu já ajudo há uns 2 anos, eu já ajudo na parte de implante, de regeneração óssea, enxerto em bloco, que eu acho muito legal, levantamento de seio. Toda essa parte ortodôntica, odontológica, cirúrgica, preparativo, sou eu quem passo as receitas, sou eu que. A doutora só assina.
Às vezes eu chego, a semana que vem é a outra semana, semana do dia 12 é semana de cirurgia. Essa semana eu já separei todas as receitas, a doutora já assinou. Então, às vezes eu chego com um bolo assim de papel e ela fala: "Que é isso?" Eu falo: "Tô vendendo seu rim, assina." Então, hoje quem gerencia a clínica sou eu. Quem faz a parte de compra, quem faz a parte de pagamento, tudo sou eu. O que o curso me ajudou? A ter o meu diploma e a poder ser registrada como ASB. Inclusive, eu já dei entrada na minha carteirinha do CRO, está em análise. Depois eu vou mandar fotos lá no nosso grupo. É, e o que mais o curso me ajudou foi a entender, assim, a parte, vamos dizer assim, interna da coisa. Porque eu via no orçamento, por exemplo, assim, o dente 11. Eu tinha que olhar um orçamento para saber qual era o dente hoje, 11. Hoje não, hoje eu entendi o porquê daquele elemento ser chamado de elemento 11. O porquê do elemento, então, tem um sentido. O porquê que quando eu estou afastando a bochecha do paciente, eu não posso chegar perto do alvéolo. Então, às vezes a doutora falava assim para mim: cuidado, essa parte está bem exposta, tem o alvéolo. Eu não sabia reconhecer a parte interna. E eu fiz uma doideira, eu imprimi todas as apostilas. Eu gosto de ter no PDF, mas eu gosto de ter na mão. Então, eu assisti às aulas e depois eu até mando foto da apostila tudo riscada. Muita coisa que a doutora falava, aí eu fui perguntar para ela: doutora, e essa parte? Como que faz? Por exemplo, por que você escolhe um osso? A gente ia fazer uma regeneração óssea. Por que que você escolhe um osso de densidade média e não de densidade grossa? Porque, no meu ponto de vista, o grosso ia preencher melhor aquela cavidade. Aí ela me explicou: não, ó, a gente vê por essa parte, o alvéolo, a altura do osso, quanto que tem, quanto que não tem, de tecido mole, então, o nervo. Então, hoje, quando eu olho a cirurgia, o espaço aberto, eu sei onde eu posso colocar o afastador ou não. Então, assim, eu não preciso ficar esperando ela falar para mim: traciona o afastador para a esquerda para ter uma abertura. Não, eu já sei que eu tenho que tracionar, porque eu sei que ela precisa ter aquela visão. Então, me ajudou a ter a, a, a agilidade de pensar como ela, porque eu não sabia o que ela estava pensando. Eu não sabia o que ela tinha que ver, porque eu não sou dentista. Então eu abria e eu queria ver do meu jeito para estar limpo para eu ver. Depois que eu fiz o curso, eu entendi, não, ela precisa ver. Tudo bem que eu preciso ver também onde eu estou aspirando, aonde ela vai colocar né, o instrumento dela, mas fez sentido na minha cabeça o do porquê eu não posso encostar ali, o do porquê eu tenho que tracionar dessa forma, qual o ângulo que eu tenho que puxar o tecido mole para que ela consiga fazer uma sutura coerente, a sutura não ficar torta. Então, assim, muita coisa, falar a verdade para você, eu fazia errado, porque eu ficava. Não é que eu fazia errado, eu ficava esperando ela me orientar, eu ficava esperando ela me dar um passo. E até ela falou para mim, nossa, você tá ligeira, hein? Porque, por exemplo, eu não sabia qual era a sequência de material. Então, a gente fez a regeneração óssea, assim que ela acabou de colocar o osso e colocou tudo lá para dentro, eu já sabia que ela ia precisar da membrana e do posicionador de membrana. Então, eu já peguei e fiquei segurando para dar para ela. Então, foi uma cirurgia assim, que a gente reservava 1 hora e meia, a gente conseguiu fazer em 1 hora. Então, reduziu o tempo de hora clínica, porque eu sabia qual era o próximo passo. E, claro, eu não paro de estudar. Eu falei para ela que eu acho que eu vou fazer odontologia. Então, Daiane, agora eu preciso até te comentar. Não, você não sabe, você não faz ideia. Você está falando aqui para mim e eu estou falando, mas então, agora é dar essa continuidade, porque você está muito pronta. Vai embora. Eu
Me falta um pouco de ânimo, assim. Na verdade, é o meu terceiro curso profissionalizante. Eu iniciei minha carreira como pedagoga e desisti, não gostei dos pais. Eu te Odiei entendo, trabalhar com os pais. Por favor, não publique isso. juro por você que eu te entendo. Eu não gosto de trabalhar com os pais. E aí, eu fiz gestão comercial, então eu tenho uma certa noção dessa parte administrativa. E aí eu comecei gestão hospitalar. Eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu não quero fazer parte só da parte lá de fora. Eu quero entender o que tem lá fora, mas eu quero estar aqui dentro. Então, vou fazer 37 anos e eu acho que sim, que eu acho que se eu conseguir me acertar nos próximos anos, eu não duvido que eu tente uma odontologia por aí. Não, é sério, olha, de verdade. E você falando aqui, eu só falei, mas você não vai perder nada o que você já fez, porque é como se cada coisinha fosse exatamente te preparando para você ter a sua clínica. É assim, é o que eu falo com ela, o que eu falo, ela fala assim para mim, a gente já brigou bastante, a gente entra em várias discussões, porque eu sou uma pessoa metódica. E, por exemplo, há uma semana da semana de cirurgia, ela ainda não comprou o material, o biomaterial. E eu fico assim, ai, eu preciso ter isso em estoque, precisa comprar com antecedência, porque se vier errado, eu tenho tempo hábil de trocar. E aí ela quer que vira o mês, e assim, às vezes a gente treta, assim, muito. De chegar e eu já precisei pedir a conta umas 3. E aí ela fala assim para mim, vai para casa, descansa. E aí, segunda-feira, você volta. E aí a gente volta, coloca os pingos nos is, volta a funcionar, né? Ser funcional. Estou sozinha na clínica nessa parte. Eu sou secretária, eu sou enfermeira, eu faço tudo. Eu faço Sim. compra, eu faço pagamento, então tá puxado, o serviço tá puxado, mas é um local onde eu tive oportunidade de crescimento. E eu vejo ali oportunidade de crescimento. Então, se hoje eu falar, em nenhum momento ela titubeou de assinar o meu estágio. E assim, sabe, assim, ela fez uma carta que eu chorei quando eu li a descrição dela. Se você ler, eu não sei se você consegue ler todas, mas se você ler a minha, eu chorei. Eu falei, cara, eu não sabia que você acreditava tanto assim em mim. Mas já recomendei o curso para mais duas amigas. Uma delas, inclusive, já está em negociação com vocês para fazer. Porque eu falei para ela, eu falei, olha, é, é isso, tem que fazer, é uma área legal, é uma profissão legal, a gente tem oportunidade de crescimento, a gente tem oportunidade de trabalho. Só aqui a gente eu moro numa cidade que tem 60 mil habitantes e tem mais de 16 clínicas odontológicas. Então, ninguém fica desempregado. Assim, fica se você não se dedicar. É o que eu falo. Não é porque eu tenho conhecimento, que eu já trabalhei ali, que eu fiz de conta que eu assisti as aulas. Não. Eu assisti todas as aulas, eu li todos os conteúdos. Agora eu estou fazendo devagarzinho os outros cursos que tem lá disponíveis também. Então, assim, é um degrauzinho, né? É um degrauzinho. Em Mas quanto para tempo mim, você fez? Em quantos dias? eu fiz em menos de 30, mas ele me bloqueava. Ele me bloqueava. Aí eu ia para o outro, secretária, alguma coisa, naqueles tem lá. Aí eu ia para o outro, ou eu ia ler a apostila, ou eu ia encher a cabeça da doutora de pergunta, né? E ela falava assim para mim: ai, eu tô adorando. Porque ela falava assim, igual eu te falei dos materiais. Eu falava para ela, às vezes ela queria um instrumento, e até hoje eu não lembro o nome desse instrumento. Eu chamo ele de Tiranossauro Rex, que é o aplicador da Helix, sabe? O aplicador da Helix. Ele parece um Tiranossauro Rex, parece uma arminha. E ela fala assim para mim: olha, agora você é SB, você não pode mais ter apelidos, você não pode mais inventar nome.
Então, assim, foi muito legal o processo. É claro que no consultório tem muito mais instrumentais do que a gente vê no curso, mas é o que eu penso, o que eu aprendi sobre isso. O básico é isso, porque cada cirurgião, cada especialista vai ter a sua gama de instrumentos. Igual a dentista que eu trabalho, ela é ortodontista, endodontista e ela é clínica geral. Então, eu tenho que saber tudo. Só que ela é canhota. Então, quando eu monto a mesa para ela, é de uma forma. A cirurgiã que vem, que é a nossa pério, e também cirurgiã, e ela que faz a parte de harmonização facial, ela é destra. Quando ela vem, eu tenho que montar a mesa de outra forma. Então, assim, é no dia a dia. Então, a pessoa ela não pode desistir, ela não pode desanimar, e ela não pode achar que ela já aprendeu tudo, porque cada dia a gente aprende uma coisinha nova, uma coisinha diferente. Mas eu tô Cada dia amando. E você fazia tudo pelo celular. é tudo pelo celular. Meu celular é meu companheiro. Tudo pelo celular. Algumas anotações eu fazia no Word, no bloco de notas do consultório mesmo. Por exemplo, a gente tem um bloco de notas de dúvidas. Então, quando eu ficava com dúvida de alguma coisa, por exemplo, a doutora Bianca, que é a ortodontista, ela é especialista em crescimento facial. E quando ela ia dar uma aula para o pai e para a mãe, explicando por que que a criança precisava do expansor, eu não entendia. Então, quando eu peguei aquela imagem do rosto, da face, e aí eu fui conversar com ela, falei, ó, me explica, como? Porque eu uso o expansor. Tecnicamente, o expansor só funciona em criança, mas eu usei o expansor por 2 anos e funcionou. Ele expandiu a minha arcada e praticamente descruzou a minha mordida. Eu era uma classe 2 profunda e agora estou só com um pouquinho aqui do lado esquerdo. Oi, chique. Agora eu sei até explicar o problema que eu tenho. Então, colocou, alinhou e agora eu vou para o Invisalign só para terminar a estética. Então, sentei com ela e falei, ó, eu quero saber dessa parte. A parte do zigomático, dos seios, o que que o expansor faz? Porque se você fala para mim que está expandindo a arcada, vai mexer em tudo isso. Aí ela foi me explicando. Então, assim, hoje eu já consigo, inclusive, vender aparelho, porque agora eu sei como funciona. Eu não conseguia vender, por exemplo, assim, Invisalign. Eu falava, deixa que depois a doutora te explica. Agora, quando o paciente chega, não. Eu já vou falando, explicando, e ele consegue fazer isso, fazer aquilo outro, porque eu já tenho um maior conhecimento. Inclusive, agora, a partir de agora, eu vou receber comissão. Porque esse mês eu fechei 10 casos Legal, isso eu de fico muito contente, Invisalign. porque é isso. Então, você tá agora regularizada, não passa, né? Tá fazendo tudo, aprendeu mais, tá já percebendo um norte aí futuro para você, né? E tá É, aumentando a renda, e tô contente, tô gostando de ver. é isso, é assim, para a pessoa que está começando agora, às vezes eu vejo lá no grupo o pessoal comentando, gente, como que eu faço para mandar documentação? Como que eu faço isso? Assim, existe um passo a passo e você não pode pular. Eu sofro de ansiedade, então, assim, eu queria ir para a última aula logo, porque eu queria me registrar logo. E eu achei que fosse mentira que ele travava você. Falei pro meu esposo, falei, isso é mentira, eles não devem travar nada, não. Como que eles vão conseguir controlar todo mundo? Porque a minha primeira faculdade foi EAD. Então eu pensei assim, vai ser igual. Eu assisto quantas eu quiser. A primeira vez eles me bloquearam 3 vezes. Falei, não custa tentar. Mas eu fiz os 30 dias certinho. As que eu fiquei com dúvida, eu voltei, retornei, li de novo. Mas a maioria das minhas provas eu tirei 10. Uhul! E viu, quando você Bom, foi comprar ali, né? Porque você falou, bom, você pesquisou, você chegou a pesquisar a gente no conselho, em outros locais, como é que foi? pesquisei. Eu liguei no conselho,
Eu liguei no conselho aqui de Jundiaí. Você Eu tá em fico de Cabreúva. Jundiaí? Eu moro em Cabreúva, né? E a Você tá em nossa base Cabreúva? de Ai, não, cidade que eu pere moro um é Cabreúva. pouco. É. Você tá em Jundiaí, E Cabreúva, Morelinda? Você tá falando da minha cidade. sério? Você é de Jundiaí? Eu sou de Jundiaí e Ah, eu dei não aula sabia. aí em Cabreúva. Ah, então, eu moro aqui no vilarejo, aqui em cima, chegando em casa agora. E aí eu liguei no CRO de Jundiaí e falei, olha, eu tô para comprar um curso, EAD. Primeiro que eles meio que assim, me desanimaram. Ah, não, faz presencialmente na PCD. Só que eu falei, fica inviável para mim e é muito cansativo. É das 8 às 10 da noite, eu vou chegar em casa quase 11 horas, quase 11h30, para no outro dia 8 horas estar na clínica. Eu falei, não. E aí eu fui pesquisando os EADs. Aí eu vi uma em Minas Gerais, e aí eu achei vocês numa campanha no Instagram. Apareceu um patrocinado, né? Uma propaganda. E aí, quando eu entrei, eu falei, é Sorocaba. Falei, se eu precisar ir fazer barraco, Sorocaba tá mais perto do que Minas Gerais. Se der errado, em Sorocaba eu consigo ir, né? E aí eu lembro que estava numa campanha e a minha mãe tinha me mandado um dinheiro de presente e tal, tava de 1.000 e pouco por 597. Falei, é agora! Ou é agora ou racha, vai ou racha. E aí eu paguei, fui na fé e assim, no começo eu fiquei um pouco com medo de não receber as informações. Eu enchi o saco das meninas do atendimento de vendas. Eu mandei mensagem várias vezes, mas eu enchi o saco assim, legal mesmo. Eu fui aquela cliente que perguntou uma, perguntou duas, perguntou três. Não, mas se eu quiser cancelar, porque eu não estava acreditando no processo de 30 dias. Aí elas me falaram, não, tem o grupo no Facebook, você pode entrar lá para ver, né? Tô chegando em casa, peraí. Você pode entrar lá para ver o depoimento do pessoal e tal. E aí eu entrei no grupo e comecei a dar um. Daí travou. Travou um Fiz o pouquinho. Pix. É porque eu Então, entrei, peraí. tá, Melhorou? tranquilo. E logo quando eu fiz o Pix, porque eu fiz o pagamento via Pix, aí o pessoal do suporte já entrou em contato comigo. Daí já mudou. Aí eu já não estava mais falando com o pessoal de vendas. Aí eu estava falando com o pessoal que ia me dar o suporte, que ia me atender, que iria me acompanhar, vamos dizer assim, né? E aí foi quando eu passei a ter um pouquinho mais de confiança. Mas na hora que eu falei pro meu marido, ele quis me matar. Você caiu num golpe, porque como assim? De 1.200 e lá por R$ 500. É golpe. Eu falei, não, não pode ser golpe. Pelo amor de Deus, não pode ser golpe. Que legal, E gente. graças E o a Deus foi certificado golpe. chegou? O certificado chegou, eu tirei foto, só não tive tempo de postar a semana pré-cirurgia. E eu tava mais preocupada em dar entrada no CRO. E aí teve Invisalign Day. E aí a gente, naquela correria, eu fui trabalhar até no sábado, menina. Mas eu acredito que até esse final de semana eu consigo postar tudo. Não, super Já. legal. E lá no CRO, você vai no de Jundiaí, você vem no de Sorocaba. Jundiaí é mais Eu perto vou para você. Jundiaí. Eu já mandei a documentação online, já paguei as taxas, está em análise. Normal, normal. Aí ele entra em Nossa, eu não análise, acredito que você está em Cabreúva, menina. estou em Cabreúva. Estou em Cabreúva, estou aqui no Nossa, vilarejo. que delícia, que delícia. Muito Eu trabalho na clínica da doutora Bianca, não sei se você conhece, doutor Fábio Pioli. Ele trabalhou aqui desde 1998, ali embaixo, perto do Banco Itaú, perto Então, do. porque eu dava aula aí
na Avenida aí, no Colégio Anglo, eu fui coordenadora. Eu dei Depois, aula na Anglo ah, e eu desisti de dar aula lá. Foi lá que a minha carreira acabou. com a Palmira. Foi lá que a minha carreira acabou. E depois fiz todas as palestras aí no Odilon, né? Porque eu sou amiga da Sirlene Mendes, que perdeu a Nossa, Lavínia. que legal. Eu dei aula na escola Zaira, aqui no Novo Bonfim. Entendi. Eu dei Mas umas em que ano que aulas. você deu aula? Meu foi em Ah, 2000. 2000 e... Não, o meu foi depois, 2010, 2012. Muito 2000, legal, 2010. hein? Muito legal. Mas eu desisti, eu não gosto dos pais, não. Não, te entendo. Período de escola infantil, eu falo, viu, então, vamos para os adultos. Eu lido É, melhor aqui, ó. isso, eu gosto de gente grande. Mas é isso. E aí eu tô ali, vai fazer 4 anos. Agora ela vai ajustar a hora que sair o número de pré-inscrição, que eles falaram que sai um número. E Sim, aí, quando sair esse número, eu tenho que agendar um atendimento presencial lá, para ir levar os originais. E aí, quando sair esse número, ela já organiza o meu registro, já atualiza. De auxiliar administrativo para auxiliar de saúde bucal. muito legal. E aí, faculdade de odonto não tem cabreúva, né? Mas você consegue Não. pegar a parte em Jundiaí, né? O NIP tem, né? Tem a Anhanguera também, eu acho, em Anhanguera. Anhanguera. E tu, CEUNSP, mas é bem novo, sabe? O Não, mas curso. isso não tem Então, não, problema, são faculdades renomadas, assim, conceituadas, não vai ter problema. Se elas já estão com o curso, não tem problema. elas já estão com o curso. É, É não, relativamente novo. Eu acho que é a primeira turma da CEUNSP em Itu, por não exemplo. tem problema, eles têm um certo nome, um certo peso, e para o Ministério isso, entende? Não é uma faculdade de um ano, que está agora com um Uhum. novo curso. Já é uma É, faculdade de anos, décadas, que está com um é, novo curso. Então, é outro peso para o MEC, então você pode ir mais tranquila, né? Seu UNSP tem um certo nome mesmo, né? E aí tu, talvez seja mais fácil para você, né? Daí, Itu é mais fácil para mim. Tanto pelo pedágio quanto pela distância, né? Eu tô aqui por dentro, é bem mais perto sair para Itu do que ir para Jundiaí. sim, Mas assim, não, são 5 anos. Vamos ver. E não, ela fala para mim, ela fala: "Ah, eu preciso de uma dentista. Faz logo esse curso, pelo amor de Deus." Daiane, eu tenho assim, e é histórico, as alunas que se destacam como você, elas são chamadas para ser sócias da clínica, quando pegam o diploma de dentista. Assim, o que eu vejo assim, ó, não é um absurdo, sabe? Eu sou uma pessoa nova, eu gosto de estudar, gosto de aprender. Então, às vezes a gente no meio da cirurgia assim, eu começo a discutir com ela, ela fala: "Viu? Isso não era para você saber disso. Como que você sabe?" Eu gosto de ler, eu gosto de me inteirar, eu gosto de saber como que as coisas funcionam. Eu sou uma pessoa curiosa. Então, eu acho que daria certo, mas eu tenho Não, que esperar estabilizar a mente um pouco agora. muito legal. Dani, só que eu tô com um minuto aqui, só mais de Vamos conversa lá. contigo. Vamos Te lá. conhecer. Tô super encantada. Sábado tô passando por Capuva. Você não tá entendendo. Minha vida é ir e voltar de Sorocaba. Se a gente se Que encontrar, legal. grita aí, que eu, olha, eu sou daquelas meio cegueta, porque eu sou muito objetiva, mas se a gente se encontrar, grita, porque eu vou ficar super emocionada de te abraçar. Tá bom. Combinado, então. Muito bom. E Qualquer hora a posta gente. lá as fotos, tá bom, querida? E gratidão imensa por me Tá bom, permitir pode aí deixar. fazer parte da sua vida. Um beijo para a família que te apoia aí, Não, né? eu que agradeço. Um beijo. Outro, viu, Obrigada, querida? viu? Tchau. Até mais. Tchau, tchau.